Olá, eu sou o professor Ricardo e esta é uma aula de Sociologia. Seja muito bem-vindo. Na aula de hoje nós continuaremos a falar um pouco sobre a sociologia brasileira e hoje teremos um dos personagens mais importantes do pensamento sociológico sobre o Brasil. Falaremos de Sérgio Buarque de Holanda. Sérgio Buarque de Holanda foi um brasileiro, historiador, jornalista, sociólogo, que morou em Berlim, morou na Itália e foi um importante intelectual brasileiro quando, em 1936, escreveu este livro aqui, tá? Raízes do Brasil. Uma das obras mais importantes para quem quer compreender não somente o Brasil do século XX, mas também o Brasil atual. Afinal de contas, nós somos, de algum modo, resultado dos processos que aconteceram nesse período, né, gente? Uma coisa interessante que nós vamos perceber é que o Sérgio Buarque de Holanda ele é um dos representantes da chamada geração de 1930 de estudos sociológicos que foram produzidos num período de grande necessidade de se entender o Brasil. O Sérgio Buarque de Holanda, então, ele quer compreender o que é o brasileiro, quem somos nós, o que nos caracteriza, talvez em função de uma fácil compreensão da identidade cultural de outros povos, enquanto que no caso brasileiro, esta identidade ainda estava muito nebulosa, muito camuflada pelas condições sociais nas quais nós vivíamos, pelo resultado de um processo repentino, né, de fim da escravidão, de uma sociedade republicana ainda recente na década de 1930, esta tentativa de compreender que Brasil é esse que está se produzindo numa república, numa sociedade que se abre economicamente para o capitalismo, né? Então, vamos lá, eu quero mostrar para vocês uns slides que a gente vai compreendendo um pouco dele. Olha aqui, Sérgio Buarque de Holanda, que viveu entre 1902 e 1982, né, teve uma larga produção, se não me engano escreveu 10 livros, ele que teve uma grande presença dentro dos círculos sociais brasileiros, né, sendo próximo de pessoas como Oscar Niemeyer, como Vinícius de Moraes. O Sérgio Buarque de Holanda, ele é pai de Chico Buarque, de Miúcha e de Ana de Holanda. Ele é tio de Aurélio Buarque de Holanda. Então, se algum dia você teve que visitar lá o Aurelião, né, o dicionário Aurélio, é do sobrinho de Sérgio Buarque de Holanda. Então veja como que o círculo social dentro do qual o Sérgio Buarque se insere é muito importante dentro da história do Brasil. Ele foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, apesar de não concordar com muitas das posições mais de esquerda, ele era um pouco mais liberal, por exemplo, do que Luiz Inácio Lula da Silva, e ele ainda assim, né, participa desta tomada política, né, essa visão política que era muito típica da juventude brasileira depois da década de 1950. Uma das coisas mais interessantes que nós vamos perceber na obra de Sérgio Buarque de Holanda é a sua perspectiva weberiana para se estudar o Brasil, coisa que ainda não existia, tá? E quando ele escreve, né, este livro de que nós falaremos, né, Raízes do Brasil, ele, analisando o Brasil nessa perspectiva weberiana, ele vai perceber que a colonização brasileira ela se dá mediante um processo de uma cultura que se instala, ainda uma cultura muito elementar, uma cultura pouco racionalizada. Se você se lembrar da nossa aula de Max Weber, quando nós conversávamos sobre ele, você vai se lembrar que o Max Weber ele pensa na sociedade como tipos ideais de ação social. Dentre os tipos ideais de ação social, existem aquelas ações sociais que são racionais. Essas ações sociais racionais, elas derivam de valores que fomentam modos de organização social e inter-relação entre as pessoas que se baseiam na burocracia, que se baseiam na racionalização, no distanciamento, na polidez, na civilidade. O que acontece no caso da formação do Brasil é que pouco se observa desse tipo de comportamento, desse tipo de produção de valores. Na verdade, o brasileiro acaba se tornando um povo, como o Sérgio Buarque vai chamar,
cordial. A cordialidade do brasileiro ela está muito ligada a esta formação cultural, né? A cultura ibérica que se instala aqui no Brasil, que influencia a formação cultural do brasileiro, ela é, como o Sérgio Buarque de Holanda diz, é uma colonização semeadora. Qual que é a diferença do que ele vai chamar de colonização semeadora e colonização ladrilhadora? Existem esses dois tipos de colonizadores. O colonizador ladrilhador, ele se baseia mais na racionalidade, né? Então ele busca elementos racionais para a formação da sociedade na qual ele está colonizando. Então, este indivíduo, né, este colonizador ladrilhador, ele é um trabalhador, né? Ele se caracteriza muito como os europeus do norte, que vieram para o Brasil, que vieram, por exemplo, para os Estados Unidos e Canadá, e também se assemelham aos europeus ibéricos que vieram para a América espanhola, né, em algum sentido, né? Este colonizador trabalhador, né, que por fim ele é um ladrilhador, ele vê primeiro a dificuldade, ele se concentra nessa dificuldade e ele busca os meios disponíveis para solucionar as dificuldades. Ele é metódico, ele é persistente, ele é realista, né? Ele produz um ethos muito concernente à ética capitalista, né? Que advém lá da ética protestante, tá? Quando você se lembra lá da obra de Max Weber, né? O espírito do capitalismo e a ética protestante. Enquanto que o colonizador aventureiro, né? O colonizador que é criativo, audaz, ele é espaçoso, ele ignora as fronteiras, ele busca novas experiências, ele se atira aos riscos, aos perigos, portanto ele é muito mais também corajoso, né? O objetivo final deste colonizador aventureiro, ele é um semeador, é a produção da riqueza rápida, né? Ela é pouco planejada, né? Essa riqueza ela deve vir de maneira fácil, ao alcance das suas mãos, né? Ele produz o que estiver mais próximo da costa. Então a colonização ela se encontra mais próximo da costa, onde se possibilita uma maior abertura de portos e conexões comerciais com outros países, outras sociedades. E quando adentra para o interior do país, que foi o caso brasileiro, é sempre em busca de riquezas, como riquezas minerais. Eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo clássico da formação colonizadora, ladrilhadora e semeadora. Aqui nós temos a imagem de uma cidade que fica, se eu não me engano, né, na América do Norte, né? Do seu lado esquerdo está uma cidade muito ordenada, típico do colonizador ladrilhador, que forma na cidade uma base lógica, né? Uma perspectiva regular para a formação de uma sociedade que seja a extensão da metrópole. Do seu lado direito, você vê aí a cidade de Diamantina, que é onde eu moro, né? Típico da formação do colonizador semeador. Esta colonização, esta formação cidatina, ela vai se dar anexando-se aos contornos da geografia. Uma geografia que, por mais que seja irregular, as pessoas se adaptam a ela. Portanto, as ruas são tortas, porque a urbanização ela é secundária. O que se quer primeiro é a busca da riqueza, é a conquista de uma riqueza mais simples, né? Então as pessoas elas se tornam muito adaptativas dentro desta sociedade colonial brasileira, né? A cultura da cana-de-açúcar, a cultura da escravidão, elas vão formando esta amálgama humana
que aceitam muito mais facilmente modos de organização urbana, modos de organização social e, portanto, também modos de organização político-jurídico, que sejam sempre um espelho das características humanas, né? Que é esta maleabilidade, esta flexibilidade, né? Então sempre o brasileiro ele se torna muito flexível, assim, portanto, é também a urbanização e a colonização. Muito flexível, sempre, né, encontrando caminhos, não aqueles os mais racionais, não aqueles os mais previamente pensados, mas sim aqueles que se resolvem com mais facilidade, com mais rapidez. Até hoje nós podemos observar na urbanização brasileira resquícios da característica do colonizador semeador, que é esta ligeireza com a qual nós formamos as nossas cidades, os novos bairros, sem raciocinar muito sobre possíveis enchentes, sobre ruas que são irregulares, sobre lugares onde as pessoas moram que estão sob riscos de desabamento, de deslizamento de terras, né? Demonstrando a nossa pouca preocupação com a urbanidade, portanto, demonstrando que ainda existem sim resquícios muito fortes do colonizador semeador na urbanização brasileira. O resultado disso, né, o resultado desta colonização semeadora é a formação de um povo também muito flexível, também muito audaz, né, também muito criativo, né, e que vai desembocar no que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer que é a cordialidade do brasileiro. O brasileiro, então, ele tem como esta característica fundamental não a racionalidade como um modo de tomada de decisões em seus comportamentos típicos e cotidianos, mas sim a emotividade. A cordialidade do brasileiro vai também, obviamente, se demonstrar como que nós chamamos de jeitinho brasileiro, está muito mais no modo como nós nos comportamos emotivadamente. Isto espelha muitos dos nossos comportamentos, das nossas pequenas corrupções cotidianas. Como quando você, por exemplo, para em fila dupla para pegar alguém no trânsito. Você sabe que aquilo é errado, mas você sabe que também é rapidinho. Né? Estes usos de diminutivos muito comuns no caso brasileiro, né? Menininho, menininha, neguinho, neguinha, né? Senhorzinho, senhorzinha, senhorinha, né? Esses diminutivos aparecem como uma forma de diminuir o outro para que ele caiba mais facilmente no coração. Né? A cordialidade, a palavra cordial vem de coração, então por isso essa noção da emotividade. Né? Enquanto que a civilidade impera nas sociedades mais racionalizadas e, portanto, também a hierarquia e a ritualística são elementos fundamentais do comportamento dessas sociedades. Nós podemos pegar, por exemplo, o caso japonês. Os japoneses, né, em suas relações interhumanas, impera a civilidade, a ritualidade, então são relações muito ritualísticas e hierárquicas. Então não existe muito toque, né? É sempre reverencial as relações entre as pessoas, né? Então, e no caso brasileiro não, né? Nós somos muito mais pegajosos, nós nos aproximamos fisicamente muito mais, isso nos faz nos sentirmos mais aproximados uns dos outros, isso faz com que todos nós nos sintamos como uma grande família. Daí o fato, por exemplo, de nós não nos utilizarmos para a nossa comunicação os nossos sobrenomes, mas sim o nosso primeiro nome. Nas sociedades mais hierarquizadas, civilizadas, ritualísticas, utiliza-se os sobrenomes para que as pessoas se identifiquem. Os nomes eles ficam limitados às pessoas de dentro da família, às pessoas de relações mais íntimas. E aqui no Brasil não, todos nos chamamos pelo primeiro nome e nós subtraímos os sobrenomes nas relações cotidianas com as pessoas, mesmo com quem nós não conhecemos, para que de algum modo faça parecer com que nós vivamos em uma grande família brasileira. Né? Esta cordialidade, esta forma de
divagar entre as relações sociais estão presentes, por exemplo, no serviço público, no patrimonialismo. Né? O que é patrimonialismo? A gente tem uma coisa que é pública e, portanto, não possui um dono específico, porque sendo pública, pertence, é de responsabilidade e direito dos cidadãos, mas nós tomamos como sendo nosso. Este patrimonialismo típico brasileiro faz parte dessa cordialidade. Né? Este intenso interesse pela vida alheia, né? Então o brasileiro é fofoqueiro, né? Ele quer saber da vida do outro, isso o satisfaz. E quando o outro, né, se esconde em sua intimidade, em sua privacidade, nós tendemos a olhar para esse indivíduo como um indivíduo vaidoso, um indivíduo desumilde, né? E nós valorizamos muito essa humildade de se encontrar de portas abertas, se demonstrando para o outro como um sujeito, como os seus gostos, como o que você faz, né? Inclusive até mesmo se humilhando para as outras pessoas, se possível. Quando o indivíduo ele dá uma carteirada, você sabe com quem está falando? Eu sou filho do prefeito, eu sou, sei lá, procurador, eu sou um juiz, você não deve me parar na blitz, fala para o policial, por exemplo. Estas características de imposição moral através da posição social que o indivíduo ocupa são típicos dessas características da cordialidade do brasileiro. Tá? Entender isso é muito interessante porque nos faz perceber qual que é a origem destes comportamentos que de algum modo nós reproduzimos. Pensar também como nós poderíamos modificar esses comportamentos para que nós nos tornássemos mais civilizados, para que as nossas relações se tornassem menos pessoais, mais impessoalizadas e mais racionalizadas. As sociedades que ao longo da história se organizaram de forma mais racionalizada, né, elas foram mais capazes de produzir cenários de vida social, econômica e política, especialmente, menos corruptos e mais fidedignos ao que está escrito na lei. Né? Nós ainda estamos bastante distantes disso. Pensar com Sérgio Buarque de Holanda nos ajuda a entender bastante sobre como nós somos, qual que é o passado desta formação do brasileiro. O europeu que vem para cá, ele não é um europeu que vem para cá para formar um modelo especial, ideal de sociedade. Ele vem para cá para explorar a nossa sociedade. Ele vem para cá para explorar essa terra. E aqui ele deixa muito pouco de contribuição erudita, muito pouco de contribuição de uma cultura formal. O que ele deixa aqui? A produção de uma cultura altamente informal. Daí, quando nós lembramos lá do livro de Gilberto Freire, que nós estudamos na última aula, né? Casa Grande Senzala, esta informalidade que forma o brasileiro miscigenado é típico de um colonizador que não está preocupado em formar uma sociedade com uma cultura hierárquica, erudita, ritual, não. A formalidade, a civilidade não são matérias importantes para esse colonizador. O que dá-se, assim, então, portanto, o que nós somos hoje. Né? Grupos informais que acabam produzindo a informalidade e aceitando a informalidade em praticamente todos os âmbitos da nossa vida. Né? Eu espero que você tenha achado legal o Sérgio Buarque de Holanda, talvez te incite a ler o livro, né, a conhecê-lo um pouco mais. E aí a gente se vê na próxima aula de Sociologia Brasileira, tá? Um abraço a todos, valeu e até mais. Tchau, tchau.